Exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho um tubo, certo? Esse tubo AB, ele está sendo submetido a um torque aqui na ponta, em B. Ele colocou aqui essa estrutura e ele vai aplicar um torque. Ele vai aplicar uma força de 80 newtons a uma distância de 300 milímetros e na distância de 200 milímetros do outro lado ele vai empurrar aqui, ó, com mais 800 newtons, ok? E aí ele diz, olha, esse tubo tem um diâmetro interno de 80 milímetros e um diâmetro externo de 100 milímetros. Determine a tensão nas paredes internas e externas quando for aplicado essas forças aí de 80 newtons, conforme está apresentado. Então, quando eu faço isso, ele faz uma seção aqui interna nesse tubo e coloca aqui o diagrama de corpo livre. Primeiro passo, diagrama de corpo livre, onde eu tenho aqui essas forças provocando um momento externo aqui nessa ponta e aqui eu vou representar o torque interno, ó. Beleza? Pronto, segundo passo, vou calcular o torque interno com o somatório dos momentos com relação a esse eixo Y aqui. Então, eu tenho 80. Quem estiver girando para cá, tá? Vou somar. Então, 80 vezes a distância, é um torque, não é? 80 vezes a distância. Então, 80 vezes 0,3, transformando para metro, mais, porque esse 880 tá tendendo a girar no mesmo sentido desse 80, ó. Tá tendendo a girar assim. Então, ficou 80 vezes 0,2. Menos esse torque aqui, que eu coloquei, como se ele estivesse no sentido contrário. Menos T, igual a zero. Professora, se eu tivesse colocado... Diga lá. O referencial desse torque foi a professora que adotou ou Exato. baseou em algo? Adotado. Esse torque interno é adotado. Você faz uma suposição, certo? Como você quer um exemplo resolvido, o livro já fez essa suposição aqui. Por quê? Porque como só tinha, porque é bem óbvio, como eu só tinha esse torque, ele estava girando nesse sentido aqui, ó. Então, para ter equilíbrio, o torque interno vai girar no sentido contrário. Você está entendendo? É bem óbvio. Sim. Tá? Mas se você for teimoso e disser, ah, não, eu vou colocar no outro, vou fazer a suposição para cá. O que vai acontecer aqui que vai ser positivo, e quando você vier para cá vai dar menos 40. Só dizendo para você, ó, não é para cá não, é para o outro lado. Você tá entendendo? Então, quando você faz isso, faz essa continha, encontra que o torque é 40 Newton vezes o metro, deu positivo, ok, essa suposição aqui. Tá? Correto. Terceiro passo, você vai determinar, vai calcular o momento de inércia polar. Como é que eu calculo? Ora, é um tubo. O momento de inércia polar agora é a equação π sobre 2, C externo à quarta menos C interno à quarta, onde C é raio. Então, se o diâmetro é 100, o diâmetro externo, o raio externo é 50. Então, 0,05 da quarta, menos C interno. Você viu que o diâmetro interno era 80, C 40, 0,04 elevado à quarta. Tá? Faz essa continha aqui, encontra que 5,8 vezes 10 a menos 6 metros à quarta é o momento de inércia polar para essa seção tubular. Aí ele quer que você calcule a tensão de cisalhamento num ponto aqui interno e num ponto aqui externo. Como é que eu faço isso? Para o raio externo, eu tenho a tensão de cisalhamento externo. Vou usar o torque interno, porque o torque é o mesmo aqui, é da seção. E a seção tubular também é a mesma, não está mudando a seção tubular, é a mesma seção. O que é que vai mudar aqui nesses cálculos? O raio. Então, é a mesma seção,
tá? É o mesmo torque interno. O que muda é o raio, porque no externo, cisalhamento externo, eu vou usar o raio maior, que é o raio externo, 0,05. E no interno, eu vou usar o raio interno, que é 0,04. Quando eu faço a conta do cisalhamento externo, você observa que dá 345 kPa. No interno dá 276. Ok. É para dar isso? É para dar menor mesmo. Se der maior é porque está errado. Por quê? Porque você já sabe que o cisalhamento máximo vai ocorrer quando o raio for máximo.